A Revolução Francesa, até devido à sua enorme importância e significado, é ainda hoje alvo de debate e discussão. Que revolução foi essa? Burguesa ou popular? Camponesa ou urbana? De esquerda ou de direita? Hoje, a maioria dos historiadores concorda que a Revolução Francesa é mais que uma. São várias. O objetivo deste vídeo é justamente mostrar a vocês os principais grupos envolvidos no processo revolucionário, os projetos, os ideais e os conflitos dentro desta revolução. Para tanto, vamos dividir a revolução ao meio. Por um lado, a Revolução Francesa é burguesa, é a mais famosa, mais influente das revoluções realizadas por este grupo social, composto por industriais, ricos comerciantes, donos de manufatura, banqueiros, financistas. Esta que é, em grande medida, a elite econômica da França, tem um papel fundamental na condução do processo revolucionário. Por outro lado, a Revolução Francesa conta também com a participação das camadas populares. Camponeses nas províncias, trabalhadores miseráveis nos centros urbanos como Paris serão em grande medida os responsáveis pelo radicalismo revolucionário. Na caricatura, você observa o mais famoso destes grupos radicais, os chamados sans-culottes, que principalmente em Paris vão ser os responsáveis por radicalizar a revolução. O aluno é capaz de observar os símbolos revolucionários como as três cores, o branco, o vermelho e o azul, a guilhotina, o barrete frígio, esse pequeno chapéu vermelho, e as calças compridas, que eram aí símbolos destes grupos sociais. E assim a gente pode resumir e simplificar a Revolução Francesa. Por um lado, é uma revolução burguesa, por outro lado, uma revolução popular. Ambas têm o mesmo inimigo, a monarquia absolutista de direito divino, a sociedade estamental, baseada em privilégios para a nobreza e para o clero, o chamado Antigo Regime. Mas, de resto, as diferenças são enormes. Há, por exemplo, diversos partidos, movimentos e grupos envolvidos na Revolução. Representando a alta burguesia, se destacam os girondinos, que vão ter influência e importância em quase todo o processo revolucionário. E, do outro lado, representando principalmente a baixa burguesia, a classe média francesa, com o apoio das camadas populares e sans-culottes, os jacobinos, onde se destacam as grandes lideranças revolucionárias, Robespierre, Danton, Marat. São partidos com projetos bastante diferentes, visões diferentes sobre a Revolução. Cabe lembrar algo curiosíssimo aqui. Ao longo do período da chamada Convenção Republicana, girondinos e jacobinos, ao se reunir em assembleia, se sentavam de lados opostos. Os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Ainda hoje, usamos estas denominações para nos referir a projetos políticos, a visões de Estado e a partidos políticos em geral. O que nos leva a questionar, na Revolução Francesa, o que significou ser de direita ou de esquerda. Para tanto, acho que o aluno já percebeu, os jacobinos e a esquerda estão lá, lado esquerdo do seu vídeo, em vermelho, e os girondinos estão do lado direito, do lado azul. Para quem está estranhando a disposição das cores da bandeira francesa, é importante lembrar que durante o período revolucionário, a ordem das cores era diferente, era a inversa da atual. Ambos os partidos e ambas as tendências revolucionárias se opunham à monarquia absolutista, ao poder de direito divino, mas propunham alternativas diferentes. A maioria dos girondinos, de início, apoia uma monarquia de tipo parlamentar, enquanto que muitos dos jacobinos têm ideias republicanas.
em relação à representação política, há uma diferença entre girondinos e jacobinos que é fundamental. A direita girondina vai defender eleições baseadas no voto censitário, ou seja, definido por critérios de renda e propriedade, enquanto que os jacobinos, influenciados inclusive pelo pensamento de Rousseau, vão defender o voto universal para ricos e pobres, cabendo, obviamente, destacar que estamos falando do voto masculino em ambos os casos. As mulheres, apesar de terem participação na luta revolucionária, você vê aí na imagem jacobinas, não vão conquistar a igualdade de direitos, mesmo durante as etapas mais radicais da Revolução. É interessante perceber como a igualdade de gênero, mesmo para os radicais revolucionários, era radical demais, estava além de seus horizontes políticos. Outra diferença significativa é a visão que os dois partidos e tendências têm do próprio conceito de igualdade. Para os girondinos, a grande função do Estado revolucionário seria garantir a igualdade de direitos aos cidadãos, ou seja, a igualdade perante a lei, aos direitos à liberdade política, à propriedade privada. Desta forma, o Estado de Direito burguês se constitui. Uma sociedade onde todos são iguais perante a lei, competem livremente pelos cargos públicos, pelo sucesso, e os de mais mérito se destacam dentro de uma ordem meritocrática. Já a esquerda jacobina, muitas vezes influenciada e pressionada pelas camadas populares, vai defender uma concepção mais radical de igualdade, exigindo aí também a igualdade de condições para os franceses, o que significa acesso à terra. A reforma agrária era uma bandeira da esquerda jacobina, o ensino público, o voto universal, já mencionado, e uma série de outras ações sociais, como o tabelamento de preços, a libertação de escravos. Para os jacobinos, o Estado tinha a obrigação de intervir na economia e na sociedade para criar estas condições igualitárias e não apenas garantir que todos competissem livremente. Resumidamente, vimos que esta é uma revolução dividida em diversos grupos sociais que a compõem, da alta burguesia aos sans-culottes, onde há projetos e visões diferentes a respeito da representação popular, dos direitos e condições, do significado da revolução. Esta é uma revolução também dividida em grupos políticos, em movimentos, em partidos diferentes, como a direita girondina e a esquerda jacobina. São estas as diversas revoluções que compõem a Revolução Francesa. Faça o exercício.